resolvendo tudo, Pai, para que aquele sofrimento passe. Pai, abençoa, Senhor, essa localidade. Nós, em nome de Jesus, Senhor, repreendemos todo o espírito maligno que atua nessa localidade. Caia por terra em nome de Jesus. Pai, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Usa o pastor, Senhor, para falar conosco através da tua palavra. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos adorar o nosso Deus, né, com o pastor Júnior e toda a igreja. Vai embora, vá. Vai embora. Ei, vai embora. Meus irmãos, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo, e por isso nós rendemos graça a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos permitido. Vamos louvar o Senhor. 156. Você pode 156. Você pode cantar. O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído triste brilho. As chagas com a nuvem foi ao lado, os braços me levou. E Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, viu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor com este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por isso estou querido, de graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder e cabal, e graça salvadora protege-me do mal. Bom pastor comigo está, meus
passos ele me guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Aleluia. O próximo pastor. 155. Chorando, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, teu final, poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita a promessa paternal, vencendo dia o valor, no bem, no poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com olhos que vem nos teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faz-nos sorrir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E por toda mancha nos queimar, teu poder, teu poder, teu poder. Aqueles os filhos do Senhor, amigos que dormem despertar, nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Uma brisa que vai soprar, teu poder, teu poder, teu veneno, tempo não tocar, teu poder, teu poder, teu poder. Queremos doce comunhão, quero aqui contigo vai voltar, te pesa, nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Queremos doce comunhão, quero aqui contigo vai voltar, te pesa, nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus, com poder, com poder. Aleluia. Glória a Deus. 198. Jesus é bom. Maravilha. Deixa eu colocar um. Aceito um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Os vales é o rio, é o forte que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mar, solicitude minha toma dos vales é o rio, vai ser lá.
mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Os vales é o brilho, a estrela da escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, só preciso de minha mão assim. Dos vales é o brilho, a estrela da escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca minha abandona, fiel e obediente eu viver. O muro é de fogo que me protege, quer que venha a mim o tempo de morrer. Ao ano, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Os vales é o brilho, a estrela da escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, só preciso de minha forma assim. Os vales é o brilho, a estrela da escolhido dos milhares para mim. Os vales é o brilho, a estrela da escolhido dos milhares para mim. Glória a Deus. Ô, irmão, tem um hino que eu acho muito bonito. A gente não canta, já cantamos aqui algumas vezes, mas a gente não canta sempre não. É o 224. É tempo de chegar e tu sem vacilar. Parece que sem temor não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo precisar te chamar. Jovem, jovem, Vem trabalhar, vem, os campos já estão aguardando braços que os cegarão. jovem, desperta, voz de fogo, que alerta, queira como responder, sim, aqui, Senhor. Olha que a seara Vem maduro está, vem, colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, voz de fogo, que alerta, todos os dias, porque nós chamarão Senhor. As gazelas que glória despertou, brilharam nessa coroa, ainda não voou. essa joia Deus apresentou. Jovem, jovem, Entra no labor, vem ver os campos brancos já estão aguardando braços teus. cegarão. Jovem, desperta, casa de fogo, de alerta, queira novo responder, e a ti, Senhor. Olha que a seara é bem Maduro está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, casa de fogo, de alerta, como os dias não merecem para o cegador. Amanhã já vai passando, não vai voltar. Já colheita o tempo que ele te enfrentará. Perante o teu Senhor vazio te achará. Jovem, jovem, obedece já. Vem ver os campos
tinha congresso de jovem e a gente cantava esse louvor. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler em Provérbios, capítulo 16. Fica depois de Salmos, irmã Adriana. Depois de Salmo é Provérbios. Olha, mandou, graças a Deus, está fresquinho, né? Provérbios 16, do versículo 1 por diante. Que diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pai, que nós venhamos, Senhor, confiar, como diz a Tua palavra, tão somente em Ti, entregar tudo em Tuas mãos, que os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, as nossas mãos, nossos pés sejam todos, Senhor, tudo que há no nosso ser consagrado a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, irmãos. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do Senhor são puros aos seus olhos. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, muitas vezes a gente pensa que aquilo é correto aos nossos olhos, mas quando nós vamos colocar à luz da palavra de Deus, não é. E o que o Senhor mais fala na Bíblia, eu acho que essa é a palavra que mais o Senhor enfatiza em toda a Bíblia. Quando não é essa, é a semelhante a essa, mas que tem o mesmo peso, que é: confia ao Senhor as tuas obras, ou confia no Senhor, ou obedece ao Senhor. É por isso que eu creio, eu não sei qual o projeto de Deus, Ele ainda não falou conosco. A gente está aprendendo algumas coisas com um pastor que tem umas pregações na internet, e ele diz assim: se Deus revelasse o propósito na nossa vida que Ele tem, e como é que se diz? O propósito e me faltou a palavra agora. O desenrolar, o que ia acontecer, não, é o propósito e o que nós íamos passar durante esse propósito na nossa vida. A gente não aceitaria, a gente não
aguentaria, a gente rejeitaria o propósito de Deus na nossa vida. Então, assim, Ele mostra para a gente qual é o propósito dele. Qual é o propósito do Senhor quando Ele nos chama? Ele nos chama para irmos, ganhar almas para o reino dele, né? Mas Ele não diz o que é que nós vamos, Ele não nos mostra o que é que nós vamos passar nessa caminhada, nessa jornada. Porque se a gente soubesse o que esperaria por nós, nós não iríamos, acabaríamos desistindo. É por isso, Ele mostra o propósito, mas não mostra o processo para chegarmos no propósito. É isso que eu estava tentando lembrar. O processo é mais difícil. Olha, se a gente for parar para analisar, por que será que Deus mandou a gente vir para cá, pastorear um lugar onde o povo não quer saber de Deus, né? A maioria aqui não quer saber de Deus. Onde o povo é difícil de deixar as tradições, a idolatria, as coisas do mundo, mas Deus mandou a gente para cá. Se a gente soubesse do processo que ia ser, eu não sei se ia ser tão fácil da gente aceitar. Ia ser mais complicado, a gente ia sofrer mais. E quando a gente sofre já no processo, durante o processo, a caminhada, se torna mais fácil. Aí o irmão disse, é uma igreja muito grande. A gente vai construir um templo para mais ou menos 250 pessoas, né, pastor? Apertando, cabe 300. Folgada, umas 250. Apertando, cabe umas 300 pessoas. Se apertar mais, cabe umas 400. Aí... Se deixar um corredor só, cabe 400. Se aí deixar dois corredores, cabe 300. Aí a gente diz assim, mas para quê? Para colocar... É loucura de crente mesmo. É loucura de crente. Ô irmão. Não, na Bíblia não diz que a loucura de crente é bacana? Pois é. O senhor já viu algum crente ser bom do juízo? Se for bom do juízo, não é crente não. É tudo louco mesmo. Crente... Olha, a gente acredita que existe um Deus que a gente nunca viu. Um Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, mas a gente nunca viu. Num céu que a gente não sabe como é, mas que a gente tem certeza que vai morar lá. Isso é coisa de louco ou não é? É doido ou não é? É por isso que a palavra diz, as coisas de Deus são loucuras para o homem. O homem natural não entende. Então assim, imagine. Eu estava pensando enquanto o irmão Adonai estava falando, e me veio, o Espírito Santo me veio uma palavra na mente. Ainda que aquele templo que nós vamos construir lá, ainda que o templo que nós vamos construir aqui não chegue a 300, 400 pessoas, mas aquele templo, aquele prédio vai ser o símbolo de um milagre de Deus. Sabe por quê? Porque vocês têm dinheiro? Esse não tem dinheiro, acho que ele disse. Aqui alguém tem dinheiro para construir um templo que vai custar em torno de 300, só construção. Se a gente for colocar som, se a gente for colocar cadeira e tudo mais, aí vai para uns 600 mil. Lá em casa, quando ela a porta, eu fiz um dia de Cristo. Então, eu não tenho, ninguém aqui tem. Agora, se vocês virem um templo desse construído aqui tem sete irmãos. 7 irmãos com nós 2, 8 e algumas crianças. Então, vamos dizer, 10 irmãos aqui nessa comunidade. Construir um templo de 600 mil. Isso é milagre ou não? É milagre ou não? Aí o povo vai olhar e vai dizer, rapaz, como é que eles fizeram isso? Aí
diz, quando a gente fala que Deus envia, você não crê. Isso é para que vocês creiam que Deus supre, que Deus multiplica. Porque nós, hoje é dia 19. Hoje é dia 19. Deus já multiplicou o que ofertaram na nossa vida, que a gente já pagou todas as despesas. Então a gente não tem de onde tirar. É Deus que multiplica. Aquele povo que vai ver aquele templo construído lá em 7 casas e vai dizer realmente, o pastor, por mais dinheiro que ele tivesse, ele não teria condição de construir um templo desse. Então, ainda que eu não acredito, né? Mas vamos dizer que ainda que não encha o templo de almas, mas aquilo é a prova do milagre de Deus. Então Deus faz milagre na nossa vida. A gente que não vê, a gente que não crê, a gente não crê. Todas as quartas, todos os sábados, todos os domingos eu falo, a gente lê a palavra de Deus, a gente vê Deus dizendo confia em mim, a gente ouve Deus dizendo confia em mim, e a gente diz, não está vendo que isso não é possível? Isso é maluquice. Gente, é normal o mar se abrir e ficar em terra enxuta e o povo passar? É normal isso? Alguém já viu acontecer? Mas está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu acredito. Um peixe engoliu um homem? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu acredito. Um morto ressuscitado depois de 4 dias, já fedendo, cheirando mal? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu acredito. Um homem andar por cima das águas e não afundar? Está na Bíblia. Se está na Bíblia, é para mim crer. Então, para mim, isso, construir um templo num lugar desse, para mim isso nada. Isso não é nem milagre. Isso é apenas bênção. É bênção que o Senhor derrama sobre a vida daqueles que creem. Então, assim, eu creio. Apesar de toda... Hoje, quando a gente falou em construir o templo, hoje a gente estava conversando em casa e o pastor estava dizendo, o inimigo já fez de tudo para a gente desistir dessa obra. Ele já fez de tudo, né? Ele já ameaçou, né? Já usou pessoas para ameaçar nos expulsar daqui, não é isso? Não funcionou. Ele viu que não funcionou. Já tentou nos entristecer com as pessoas daqui, né? Daqui e de lá, né? De onde a gente está fazendo o trabalho, a obra. Tenta nos entristecer com as pessoas. Pessoas que a gente deu a... Não, eu estou falando de um modo geral. Eu estou falando de pessoas que... Eu estou falando de pessoas que a gente deu a mão, que a gente ajudou, que a gente estava ali do lado e tudo mais. E hoje, né, isso, claro, nós somos seres humanos. Entristece ou não entristece? Então, assim, ele já tentou de tudo, mas ele vê que a gente não. Não, enquanto Deus não disser assim, saia, no dia que a gente fizer um culto de despedida aqui, tenha certeza absoluta de que foi Deus que mandou a gente sair. Porque se Ele não falar conosco e não disser saia, a gente não sai. E o diabo tem que respeitar, porque aqui pertence ao Senhor. Então, assim, eu creio, irmãos. Aí ele tenta assim, são cegas, sabe?
Eu nunca tive tanto problema de saúde como eu estou tendo ultimamente. Quando a gente falou em construir o templo, a gente passou por aperto financeiro. O negócio apertou. Apertou de uma forma que tem uma latinha lá que eu boto as moedinhas, que eu tive que contar as moedinhas. Mas não passamos necessidade, o Senhor proveu. Mas a gente vai passar por processos difíceis, a gente sabe. E assim, ultimamente eu estou tendo problemas de saúde que não é normal. Enxaqueca, eu nunca tive enxaqueca na minha vida. E olha que desde que ele fez a cirurgia que eu tomo esse medicamento. Mas agora foi que eu vim ter enxaqueca. Estou com um problema aqui, ó. Não sei se vocês notaram. Estou com um caroço aqui no pescoço. E as dores no corpo aumentando. Isso é tudo fazendo parte do processo. Aí se Deus dissesse assim, olha Tânia, tu vai deixar o teu emprego, tu vai ficar dependendo só de mim, e aí por cima tu vai sofrer um bocado de dor no corpo, vai sofrer com enfermidade, seria muito mais difícil, não é não? E quando a gente está no caminho, a gente sabe que o Senhor está nos fortalecendo e a gente passa. O joelho do pastor, tá? Que quando ele vai, quase não aguenta subir mais no carro e descer, de tão sem cartilagem que está no joelho. E nós estamos aqui, crendo, confiando. Por quê? Porque a fé e andar com Deus não depende das circunstâncias de estar boa ou ruim. Independente dela estar boa ou ruim, nós temos que olhar para o alvo. O meu alvo não é a minha saúde. O meu alvo não é eu estar bem financeiramente. O meu alvo é ganhar almas para Deus e ir para o céu. É fazer a vontade dEle. É obedecer o ID dEle. E confiar nele, como está dizendo aqui. Coloca tudo nas minhas mãos e confia em mim. Eu não vejo o que ele vê. Mas se ele está mandando eu ir, eu tenho que obedecer. Nós temos que obedecer como Abraão obedeceu. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão foi, sem saber para onde ia. E durante o percurso, o Senhor foi guiando. Quando chegou na terra, ele disse, olha, tu vai morar nessa terra, mas eu só vou dar essa terra aos teus descendentes. Então, Abraão morou durante a vida inteira numa terra peregrinando. Ele nunca construiu uma casa, ele morava em cabanas. Por quê? Porque quando o negócio apertava, ele juntava tudo, desmontava a cabana e ia montar em outro lugar. E o Senhor cumpriu aquilo que ele prometeu a Abraão. A descendência de Abraão, os filhos na fé de Abraão, são tantos que ninguém consegue contar. Então nós somos filhos de Abraão na fé. Nós fazemos parte dessa família. Nós fazemos parte da promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Então nós temos que crer, irmãos. Eu nunca vou deixar de crer nessa palavra. Eu posso até não entender qual o propósito de Deus. Eu posso até não entender por que Ele mandou para aqui, porque Ele nos enviou para aqui. Eu posso até não entender, mas se Ele mandou, Ele tem um propósito. Não sei qual é. Não sei se é construir um templo para que o povo veja que Ele faz, mesmo sem ter dinheiro. Não sei se é para ganhar mais almas para Jesus. Eu não sei qual é o propósito. Não sei se é para nos tratar em alguma coisa que precisamos. Mas eu sei que o propósito Ele tem. E Ele disse, eu não conhecia, eu nem imaginava, eu nem sonhava que o pastor
Júnior existia, quando em 2012 Deus usou uma pessoa e disse, e olha que eu estava numa situação financeira boa, tranquila, minha vida financeira estava top, e ele disse, sou eu que vou pagar as tuas contas, não te preocupes, sou eu que vou pagar as tuas contas. 2012, irmãos. Quem estava no carro comigo, a gente riu, porque a gente não entendeu, foi nada. Como que Deus vai pagar as tuas contas? Se tu está bem aí, financeiramente. Hoje, está se cumprindo aquilo que ele falou em 2012. É ele que está pagando as nossas contas. Incrível que pareça, não fica uma atrasada. Eu já paguei a conta desse carro atrasado, mas porque eu esqueci. Não foi por falta de dinheiro. Uma única vez eu esqueci. Paguei um dia atrasado, mas não por falta de dinheiro. Deus cumpre aquilo que Ele fala na nossa vida. Agora nós também temos que crer, confiar e se colocar totalmente na dependência do Senhor. É fácil? Não. Não é fácil para ninguém. Mas é possível sim, irmãos. Vocês estão vendo isso. Só é vocês olharem para nós. A maioria daqui já foi na nossa casa. A nossa casa não é uma casa de rico. A nossa casa é uma casa simples. Nós abrimos a conta e você vê, não tem R$1 lá. Porque já pagamos tudo que tinha para pagar. O dinheiro que eu disse que ia abastecer o carro, abasteci o carro ontem, enchi o tanque do carro ontem, para rodar o restante do mês. E nós vivemos assim. Então assim, isso é milagre. Isso é Deus cumprindo o que Ele disse na minha vida. Como é que eu vou deixar de crer num Deus desse? Ainda que eu sofra com enfermidade, ainda que falte um dia ou dois comida na minha casa, que se faltar, é até bom, que a gente está gordo demais, está precisando perder peso. Não, eu tenho que pegar a sua comida e tirar dentro de casa para ver se o senhor perde peso também, irmão Adão. A gente está precisando perder uns quilinhos, né? Então assim, se faltar, é Deus dizendo que vocês precisam jejuar. Então jejuei aí uns dias, depois eu providencio. E a gente vai viver assim até o dia em que Deus voltar, que Jesus voltar, ou que a gente partir. Nós vamos viver dessa forma, na direção dele, em nome de Jesus. Vamos ouvir o pastor louvar a Deus. Ele hoje está inspirado, irmãos. Ele já cantou cada hino lindo lá em casa. Hoje ele amanheceu inspirado, viu? Hoje ele tem que cantar uns 3, né, pastor? Uns 3 daquele que estava louvando lá em casa. Amém. Jesus. Ela lhe ama. É verdade. Você está achando nada? Oh. Meus irmãos, esse hino é de 1980. E quando eu falo isso, eu lembro do irmão Luiz, com o olho regalado olhando para mim. E o senhor já era nascido, eu sabe doido. O Luiz já faz uma falta, né? Estou sentindo a falta dele. Vocês fazem falta na vida da gente. Olha, quando a gente continuar disso lá em Sete Carros, vou dizer aqui, quando a gente tiver um tempo aqui, vocês vão ver que a gente está aqui direto. A gente gosta desse negócio. Minha esposa disse que a gente vai ver assim no apito até que Jesus voltar. Deus quer que eu esteja enganado. Porque até que Jesus voltar, a gente vai ver assim, não é fácil não. Seu amigo Cristo
pensamentos. Procuro há tanto tempo esse amigo, como água no deserto, quero sempre ter por perto este amigo. Cristo, tua luz é que ilumina minha vida, mostrando a estrada a ser seguida. És amigo inseparável, és a fonte inesgotável de amor. Meu amigo é fonte de riqueza, amigo na bonança, na pobreza, amigo que está sempre em minha mesa, nunca mais te deixarei. Amigo que eu escudo em meu caminho, tirando da estrada os espinhos, amigo que está sempre comigo. Quem? Cristo é o meu abrigo. Oh, aleluia! Amigo, fonte de riqueza, abrigo na bonança, na pobreza, abrigo que está sempre em minha mesa, nunca mais te deixarei, não te deixarei. Amigo que eu escudo em meu caminho, tirando da estrada os espinhos, abrigo que está sempre comigo. Cristo é o meu amigo, abrigo, amigo, abrigo. Jesus é lindo. Amém? Amém. Graças a Já pegou. Deus. Meu Deus. E eu pensei que você estava. Que a conversa era feia. Meu Deus é Deus.
Jesus é maravilhoso. Esse vai tocar no seu coração. Essa oração cantada. Tu me sondas e tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes que eu sei. Desde o ventre eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo eu ser pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça ao abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz este meu coração. E quem afastará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tu estarás comigo por onde eu for. Senhor, tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei. Eu estava no ventre, eu ainda nem era, não existia, mas tu já estavas comigo, isso eu sei. Apesar da deficiência, tu habitas em mim. Mesmo eu sendo tão pequeno, tu te moves assim. Mesmo que eu desça o abismo, sentirei tuas mãos, e tu conservarás em paz o meu coração. E quem afastará o teu espírito de mim, se tu me amas assim? É impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estás comigo por onde eu for. Tu estarás comigo, não me abandonarás. Por onde eu for, tu me sondas. Aleluia! Ainda tem garganta. Diz assim, vai. Você não há de uma vez. Amados irmãos, Jesus tem sido bom. Sinceramente, se daqui eu fosse para casa, eu já tinha ganhado o dia. E os irmãos aqui não tem ideia. Isso é sinal que, claro que Jesus gosta da quantidade, mas ele se encanta com a qualidade. Amados, vocês veem sucinto.
Já que o microfone já não quer que eu fale nele. Eu pedi até uma ideia da minha esposa, ela me deu, mas chegou aqui, eu me lembrei do texto. Na verdade, eu estava pesquisando e encontrei. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro, capítulo 5, versículo 8, lá no final da Bíblia, irmã Adriana, lá perto de Judas. Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo, Satanás, o diabo, inimigo de vocês, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E você diz, amém. Pai, obrigado por tudo que aconteceu até agora. Abençoe este momento do culto e tudo seja para a tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quando a minha esposa está falando aqui de batalha espiritual, é um tema que eu gosto de tentar estudar, entender. Irmãos, batalha espiritual. Pedro, quando escreveu a sua carta por volta de 65 depois de Cristo, ele disse essa característica. Essa carta é uma carta universal, devido às tentativas no campo espiritual, irmã Adriana, no campo invisível. O Herodias falou alguma coisa aí, quando a senhora contou que a senhora sonhou com a sua mãe. O que você falou, Herodias? É o mal. Mas, por quê? Porque a dor que a senhora sonhou com a sua mãe, foi o que você falou, Herodias? É o mal. Mas, por quê? Porque assim como nós temos o mundo, irmão Adão, no campo visível, nós temos um mundo no campo invisível. Você pode até não crer. Você pode achar, até o pessoal de sertão tem um negócio de dizer que existe lobisomem, tapa-fica, essas coisas. Nada disso existe. São demônios disfarçados em corpos de cachorro, em corpos de outros tipos de animais, se passando por bicho, mas são demônios, porque eles sabem que a maioria das pessoas tem medo. Então eles o diabo tem uma inteligência absurda, uma sabedoria muito grande, que ele trabalha dentro, em cima do seu psicológico, da sua capacidade emocional.
Claro que é evidente que se você demonstra abalado, você vai dormir e você ouve vulto passando, você vê uma panela do nada caindo do fogão. Eu acho que vocês já ouviram falar disso por aqui. Isso são movimentos no mundo espiritual para colocar em você medo. Mas, todavia, porém, Pedro já disse aqui, o diabo nada mais é do que um cachorro vira-lata se passando por leão. Por isso que ele diz, o diabo, o vosso adversário, vive ao vosso derredor. Não é ao redor. É aqui ao meu redor. Aqui ao meu derredor. O diabo está ao derredor, bramando, rugindo como, imitando o leão, tentando-lhe por medo para tentar fazer você fraquejar e ele tragar. Todavia, porém, não tem ferramenta mais qualificada para vencer o mundo espiritual. E quando eu falo sobre isso, eu sou categórico em dizer: o diabo não respeita o conhecimento da palavra que você tem. O diabo não respeita o anel no dedo de teologia que você possa ter. O diabo não respeita o seu alto grau em direito. O diabo não respeita outra coisa. Você pode ser analfabeto, você pode ser doutor. O que o diabo respeita é o Espírito de Deus que está na sua vida. E aqui neste lugar, acreditem se quiser, só não está pior, porque aqui tem um grupo de pessoas que intercedem por este lugar. Mas, todavia, porém, Satanás não irá, de hipótese nenhuma, prevalecer contra a igreja de Cristo. Porque quando a igreja se estabelece, porque Jesus disse: se tiver 20 ou 30 clamando em meu nome, eu estou no meio. Foi assim? Não. Ele disse: quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Então, se o diabo respeita o Espírito de Deus que está na minha e na sua vida, ele pode fazer careta para lá, rugir para lá, latir para lá, mas em nós ele não tocará, porque em nossa volta tem anjos com espadas fumegantes a agir em nosso favor hoje, agora, já. Louvado seja Deus. Entenda, meus irmãos, quando eu falo de mundo espiritual, eu falo que Satanás, ele tem um medo absurdo da igreja. Ele tem um medo absurdo de crente. Ele não tem medo de um prédio bonito que a gente possa levantar aqui para a glória de Deus. Ele não tem medo de uma estrutura mirabolante de som ou telas, telões. Ele não tem medo disso. Mas ele tem medo de um crente, de 2 crentes, de 10 crentes de joelho, orando, clamando. Ele bate o queixo, treme os joelhos, sai de perto, porque ele tem medo que o crente abra a boca. Porque quando o crente abre a boca, sai fogo, sai chama, sai unção, sai autoridade, sai poder, sai ousadia, sai o Espírito de Deus com a espada cortante para queimar Satanás e suas armadilhas. Meus amados irmãos, você precisa saber o poder que você tem nesta guerra espiritual. E quando eu falo de guerra espiritual, não tenho como não fazer uma comparação com o mundo físico. Hoje, exatamente hoje, na Venezuela, o poderio bélico americano, que está calculado hoje em pelo menos 300 bilhões de dólares, isso quer dizer que os Estados Unidos cercou a Venezuela. Com o quê? Com barcos,
Só um barco tem 4.200 soldados. Um míssil, só um míssil alcança 15 mil quilômetros em linha reta e erra o alvo só por 1 metro de distância. Ele tem também submarino, que ficam por debaixo do mar por 20 anos sem precisar ser abastecido com pelo menos 100 homens, se preciso for. Ele tem também armas superpotentes, aviões B-12, B-22, F-35, são aviões capazes de derrubar, destruir, aniquilar uma cidade com um único tiro. Entenda isso. Isso é o poderio americano. Eu estou trazendo isso para o mundo físico. Deixa eu te explicar o mundo espiritual. Senaqueribe foi invadir o povo de Israel e Senaqueribe estava pensando que ia prevalecer. Mas um anjo, uma espada, uma ação de Jeová Rafá, Jeová Jirei, Jeová Shalom, Jeová Sabaoth, Jeová Sadacoe, ele agiu e aniquilou com uma ação 135 mil soldados a pé, sem falar a cavalos, sem falar os que estavam a pé. O Deus de Israel é o Deus da igreja, o Deus de Israel é o Deus de hoje, o Deus de Israel é o Deus de Rosa Luxemburgo, o Deus de Israel é o Deus que está conosco nesta guerra, o Deus de Israel é o Deus que já nos deu vitória, o Deus de Israel é o Deus que diz: o que tem na mão. Aí Moisés responde: eu tenho uma vara. Aí Jeová diz: então marche, então marche, então marche. Meus amados irmãos, eu não vou me prolongar, porque nós temos algumas coisas para fazer depois daqui hoje, e são coisas muito intensas, mas entenda bem, é interessante a gente perceber, o diabo sempre vai ser seu adversário. Graças a Deus por isso. O problema é se ele virar meu amigo. Eu estou com um problema, mas enquanto ele for meu adversário, eu nunca vou estar sozinho, porque Deus falou lá em Números que ele vai estar comigo enquanto eu estiver com ele. Então eu estou fechado com Jesus, eu estou fechado com Deus, Deus está fechado comigo. Eu posso dizer, como está escrito na Bíblia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Paulo escreveu o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nós, Senhor, a vitória é tua, a vitória é minha, a vitória é dele, a vitória é dela, a vitória é da igreja, a vitória é de hoje, a vitória é para já, a vitória é como o nosso adversário, que só late, que só brama, que só roda, mas já está debaixo dos nossos pés. Tem conteúdo para 2 horas aqui no meu crânio, mas entenda bem, eu quero lhe explicar uma coisa muito simples. Se o diabo ruge, aí me faz lembrar, não sei se vocês já viram um pouco espinho. Já? Pela televisão. O porco espinho, o Xoxo, quando vê uma onça, que ele percebe que ele pode ser o alimento da onça, o porco espinho, irmã Maria, tem, eu já vi pessoalmente o porco espinho, ele tem um espinho que mede pelo menos 25 a 35 centímetros. Então, quando ele vê a onça, em todo o seu corpo há espinhos, e quanto mais o espinho penetra em qualquer carne, mais ele é difícil de sair, porque quando ele penetra, ele abre, e quando ele abre, dentro do espinho, aliás, no espinho tem outros pequenos espinhos, e quando ele entra na carne, ele
crava, ele fica fixado. Então o porco espinho, quando ele percebe que vai ser atacado pela onça, ele é pequeno. Comparado à onça, que é um animal que pesa até 350 quilos, os mais fortes, os mais leves pesam até 180 quilos. Uma onça, ela é o animal mais de caça que existe depois do leão. E o porco espinho, apesar de ser porco espinho e não parecer ter inteligência, ele sabe disso. Para você perceber, uma onça, ela consegue morder o crânio de um jacaré que pesa pelo menos 2 toneladas. Um jacaré que mede pelo menos 8 metros. A onça consegue morder o crânio do jacaré a ponto de fazer o crânio rachar. O poderio da força da onça, da arcada dentária da onça, é mais de 1000 vezes maior do que o de um cão. Quando o porco espinho percebe o perigo, ele fica em pé. E todos os espinhos ele faz de tudo para se esticar o melhor que ele pode. E ficar o maior possível para parecer na frente da onça que ele é um monstro muito maior do que o tamanho que ele tem. E ele fica aí silêncio, mais ativo. Medo pavoroso da onça, mas demonstrando que não tem medo. Satanás trabalha com a mesma estratégia. Ele faz careta para você. Ele chuta alguma coisa no seu quintal. No seu quintal, perceba, no seu quintal está tudo bem. Comece a ouvir um louvor. Comece a gostar de ouvir um texto bíblico. Comece a cantar dentro de casa. Que toda essa anarquia que o diabo tenta lhe assustar fora, ou até às vezes dentro de casa, ela começa a sumir. Ela começa a desaparecer. Ela começa, sabe por quê? Porque tudo que o crente faz, seja louvor, seja oração, seja adoração, seja um erguer das mãos, seja o que ele fala, o que ele escuta, tudo que o crente faz pode ser uma arma mortal para Satanás. Ele pode fazer careta, pode parecer ser maior do que ele é, mas ele não passa de um cão vira-lata, burguês, nojento e medroso, com medo de um Rottweiler pronto para atacá-lo. Satanás tem medo de você, não porque você é você, mas porque você tem em você o Espírito de Deus. Não é motivo de você andar amedrontado, assustado, com medo, não. É motivo de você andar de cabeça erguida, dizendo: Jeová está comigo, eu não estou só, Ele está ao meu lado e eu não tenho medo de nada nem de ninguém, porque quem tocar em mim toca nas meninas dos sonhos de Deus. Perceba bem, eu vou encerrar agora, já passou 20 minutos. Eu vou encerrar agora. Perceba bem uma coisa muito interessante. Se o diabo pudesse, o Herodias, ele já quer lhe matar. Sabe qual é a maior felicidade de Satanás? É alguém fazer o que o seu patrão fez hoje: tirar a vida. Porque enquanto você está vivo, você pode estar no pecado de Deus, você pode voltar a sua mente e dizer: rapaz, eu preciso de Jesus. Eu estou errado, eu estou no vício, eu estou no álcool, eu estou na prostituição, eu estou na mentira, eu estou na safadeza, eu estou na casa das primas, mas eu estou na hora de mudar. Eu estou vivo, eu estou respirando, eu já tenho chance, eu preciso de Jesus. Eu vou aceitar Jesus. Quando é que tem culto lá em Rota de novo? É dia de domingo à tarde e dia de sábado. Eu vou lá aceitar Jesus. Enquanto a pessoa está viva, tem a oportunidade de fazer isso ou não? Agora depois que morre. Aí vai para perto do capeta.
porque não aceitou Jesus. Mas pastor, o senhor pode dizer isso? Não, o senhor está dizendo não, é a Bíblia que diz. Infelizmente. Porque quem tem direito de dar ou tirar a vida é Deus. Perceba, mas Satanás, se ele pudesse me destruir, eu costumo dizer quando eu prego que eu não posso desviar nem 10 minutos. Porque se eu disser estou desviado 10 minutos, o diabo diz, agora é a hora de eu lançar a seta sobre ele, porque eu estou desprotegido, não estou com a proteção do Deus Todo-Poderoso, estou desarmado, aí o ataque é certeiro, e o diabo pode me matar se eu não sirvo a Jesus, mas se eu tenho negócio com Jesus, ele fica só na tentativa. Por isso que o nome dele, irmão Adão, é tentador, porque ele tenta, para tentar te destruir, tenta para tentar te entristecer, te matar, te arregaçar, te deixar para baixo. Ele tenta, mas a Bíblia diz que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A Bíblia diz que o Deus que está do nosso lado, Ele é o vencedor, o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, o Senhor da batalha, o que nunca perdeu uma guerra, uma batalha. Glória a Deus. Eu queria, meu Deus, tem tanta coisa aqui, eu vou só dizer uma coisa só uma. Eu queria só dizer uma coisa. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, ele diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Deixa eu colocar aqui na linguagem de hoje, de nosso seguro. Não é metralhadora, nem ponto .40, nem pistola 762, nem 765. Mas, todavia, porém, as armas não são do mundo. Deus nos faz capaz para destruirmos tudo que há do maligno, todo orgulho dos seres humanos que não deixa ser dominados por pensamentos humanos. Fazemos com que ele obedeça a Cristo. Essa leitura dessa tradução ficou meio diferente. Repita aí o texto, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. É isso? É. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Vamos explicar esse versículo detalhado que eu quero concluir. Espera 5 minutos, irmão Adriano. 5 minutos, irmão Adriano. 5 minutos, Xoxo. 5 minutos, não, Maria. Só 5 minutos. Vamos explicar esse versículo detalhadamente. Começa do 3. Porque andando na carne, porque sem ser crente, não militamos segundo a carne. nós não vamos lutar com as armas da carne, 38, pistola, metralhadora, espingarda 12, nós não vamos lutar com essas armas. Porque as armas da nossa milícia Porque as armas do nosso exército não são carnais, não são carnais, não são pistolas, não são 38, não são metralhadoras, não são bombas, mas sim
Mas armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do capeta, destruindo argumentos. Qual é o argumento que o diabo diz? Esse negócio de ser crente é sem futuro. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode mentir, você não pode enganar, você não pode caluniar, você não pode curtir, você não pode dançar. Esse negócio de ser crente é negócio de perder tempo, né? Esse negócio de inferno não existe não. Esse negócio de sofrimento eterno é lago de fogo, isso é mentira dos crentes, não existe não. Fique no mundo meu, fique pecando, culta, enquanto a vida você tem que continuar. Essa é a conversa do diabo. A narrativa do diabo é essa. Mas a gente tem que destruir com as nossas armas. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala das nossas armas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você está conhecendo Deus através da palavra que está sendo pregado. Mas o diabo, por outro lado, se levanta para colocar a dúvida no teu ouvido. Rapaz, esse negócio de crente, aquilo que o pastor disse, não é verdade não, acredito não. Você não sabe ler, você sabe ler? Eu sei não. Então, como é que tu vai acreditar em tudo que o pastor diz? Oxe, conversa, pai, não acredito não. O diabo faz questão de tentar botar isso no seu ouvido, fica rolando. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ele quer levar do seu entendimento toda a obediência que você tem a Cristo. Se você por acaso deixou de beber, porque você aceitou Jesus, você está obedecendo a Cristo. Mas Ele quer tirar isso do seu entendimento, para dizer, não rapaz, esse negócio de ser crente é bobagem, volta a beber. Esse negócio de ser crente é bobagem, volta a se prostituir. Esse negócio de ser crente é bobagem, volta a mentir. Esse negócio de ser crente é bobagem. Enquanto o inferno não existe não. Essa é a conversa do pastor que diz que existe naquela Bíblia lá. Mas ninguém leva a sério aquilo não. Deixa a igreja, deixa Jesus, deixa e vem para cá. Ele quer tirar do seu juízo a sua capacidade de obedecer a Jesus, a Deus e a palavra. Quais armas você tem que usar? Irmão, primeira arma que você tem para usar é o sangue de Jesus tem poder. Essa é uma arma. Só que essa arma só fica engatilhada se você usá-la, mas antes tiver orado, antes tiver uma vida decente com Jesus, antes tiver uma vida coerente com a palavra, aí você usa a arma, o sangue de Jesus tem poder. Aí o diabo estoura pelas costas, foge da tua frente, não quer te ver nem pintado a ouro, porque ele tem medo do sangue. Por quê, pastor? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus, derramado lá na cruz. Glória a Deus, aleluia. Então o diabo tem medo. O diabo dizia para o certo pastor que o diabo não pode ver vermelho. Eu não estou falando daquele vermelho cor de sangue, ele não pode ver. Porque ele já pensa logo no sangue de Jesus. Porque dizia um pastor que eu acompanhava pregando, que ele disse que Jesus foi no inferno. Ele disse, não está na Bíblia. Ele disse que Jesus foi no inferno, mandou o diabo baixar a cabeça, pisou na cabeça do diabo, tomou a chave do inferno e disse, Satanás, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Humilhou o desgraçado. Nós temos mais autoridade com Deus do que todo o inferno junto para se levantar contra você. Não tenha medo. Eu disse para uma parente minha ontem, ela disse, meu desejo é ir aí no sertão. E eu disse, o meu desejo é que nesse culto venha alguém para o culto e se manifeste, eu vou mandar você orar
para expulsar o demônio de alguém que se manifestar. Não já aconteceu aqui? Já? Aí ela disse, já não está mais aqui. Quem falou, Deus me livre, é maior medo. Tem que ser negócio de crente, rapaz. Crente não tem medo de Satanás, rapaz. Crente tem autoridade sobre o diabo. E não é uma autoridade qualquer. Foi dada por quem pisou na cabeça dele. Então, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você tem uma arma. Qual é a arma? Palavra de Deus. 66 cartuchos. 31.173 versículos. 1.189 capítulos. 3.908 letras. 1.403 palavras. Essa é a palavra de Deus. Você tem nas mãos, você tem na cabeça, você tem no coração, e você está revestido com o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçado no calçado do Evangelho da paz, e você está pronto para a guerra. Se o diabo vir, você diz, você vem a mim com todas as suas armadilhas, ciladas e setas, mas eu vou a ti em nome de Jesus. Eu vou ensinar a você uma coisa muito interessante. Começa a declarar, irmã Adriana. Começa a declarar, irmã Maria. Começa a declarar, irmão Adão. Começa a declarar, irmã Tânia. Começa a declarar, o Herodias, o meu filho, a minha filha, o meu genro, o meu neto vai voltar para a casa de Deus, vai vir para a casa de Deus. Eu vou viver para ver o meu filho na casa de Deus, o meu neto na casa de Deus, os meus parentes na casa de Deus, os meus familiares na casa de Deus. Por que, pastor, tem que declarar? Declare isso de noite, noite e dia, de noite, noite e dia. Por que eu tenho que declarar? Porque o diabo tem que saber que você tem autoridade, tem ferramenta, tem ousadia, tem o poder de Deus na vida para tomar de Satanás o que o diabo pensa que tomou de você. Glória a Deus. Declare isso. Declare, porque você tem autoridade. Minha filha vai voltar, meu filho vai voltar, o meu neto vai voltar. Satanás queira ou que não, vai voltar. Começa a declarar isso. Esse lugar é do Senhor, essa terra é do Senhor, essa roça é do Senhor, esse sertão é do Senhor. Satanás quer se levar aqui, quer bagunçar aqui, mas aqui tem uma igreja e esse lugar é do Senhor. Aleluia! Saia daqui corajoso, sem medo, ousado e cheio do Espírito Santo. Vamos orar, Senhor, não parou. Pai, louvado seja o teu nome. A autoridade nos foi dada, nos foi entregue, nos foi ordenada. É-me dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. O mesmo poder que eu recebi, eu dou a fora, disse Jesus. E nós recebemos, e nós temos, e nós vamos usar. Que o inferno escute ou que deixe de ouvir. Em nome de Jesus. Esse lugar pertence ao Senhor. Este povo pertence ao Senhor. Essa gente pertence ao Senhor. Espírito de pombagira, espírito de prostituição, espírito da mentira, espírito do vício, em nome de Jesus, que está na vida da igreja agora, que está na vida da minha vida agora, em nome de Jesus, nós aprendemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor, liberta esse povo, liberta essa gente, liberta essa localidade, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo
continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço, aonde você chegar, aonde você for, saiba, você está amado, você tem autoridade, e quem crê,